Bom, olá pessoal, novamente. Vamos para a segunda parte dessa aula de endereçamento IP. Então, olha só pessoal, apesar de não ter falado aqui na apresentação, mas está escrito aqui, ó, existe o endereço IP versão 4, que é formado por 32 bits, existe o endereço IP versão 6, que é formado por 128 bits. Né? Apesar de ter colocado aqui nessa apresentação, nós vamos ter uma aula específica de endereçamento IPv6. Tá? Está mais como pessoal, mas aqui nós vamos mexer com o endereço IPv4, né? Ou seja, endereço IP versão 4, que é formato de 32 bits. Bom, continuando aqui, ó, você vê nessa apresentação, na página 7 da apresentação, que você tem os 32 bits aqui representando o endereço IP. Desses 102 bits, tem parte desse bit que é utilizado para identificar a rede a que você pertence, e tem parte que é do bit, desses 32 bits, que é o chamado host ID, que é para identificar um endereço IP específico dentro dessa rede. Então, todo endereçamento IP ele tem uma parte que representa a rede e tem uma parte que representa o host. Ele não é dividido assim na metadinha, né, como está aqui, ou seja, 16 bits para a rede, 16 bits para a host. Ele não é fixo esse processo. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Não é fixa essa parte de bits que representa a rede e também não é fixa essa parte de bits que representa o host, né, o host ID. Então, quando se começou essa questão de endereçamento IPv4, né, quando se criou essa metodologia lá para o final da década de 70, início da década na verdade foi na década de 70, que criou essa questão de endereçamento IP, né, ela foi classificada em 3 categorias, chamada classe A, classe B e classe C. Então, o que ele te mostra a representação básica. A classe A é formada por os 8 primeiros bits, né, contando iniciando da esquerda para a direita, representa a rede. E os 24 bits restantes representam a identificação única dentro da rede. Se for chamado classe B, os 16 primeiros bits representam a rede e os outros 16 bits representam a identificação única do computador dentro dessa rede. Se for classe C, os primeiros 24 bits representam a rede e os outros bits, os outros 8 bits restantes representam o host dentro desse modelo. Bom, isso aqui você faz um processo natural em cima disso aqui. Eu vou colocar as duas, deixa eu ver se eu consigo colocar com a minha tela do Excel aqui junto, só para você entender. Então, se eu falo que 24 bits, se eu falo que 24 bits representa hosts, né? Ou seja, nesse contexto de classe A, quantos computadores eu posso colocar nessa rede da classe A? Basta tu elevar 2 elevado a 24. Né? Se eu pego 2 elevado a 24, né, eu tenho a condição de saber quantos bits eu posso colocar, quantos endereços IPs eu posso gerar para essa rede. Se você elevar 2 elevado a 24, você vai achar aproximadamente, não é esse não é o número exato, 17 milhões de possíveis endereços IPs dentro dessa rede. Né? Lembre-se que a quantidade de endereçamentos IP que você pode ter dentro de a rede padrão IPv4, que está aqui na sua apresentação, está aqui, 4 bilhões, né? 4 bilhões no total. E uma rede de classe A, né, no qual ele é representado na forma de classe A, no qual 8 bits representa a rede, 24 bits representa o host. Em uma rede de classe A eu posso ter 17 milhões de endereços IPs distintos, porque quando você faz endereçamento IP, ele é caracterizado dentro do contexto de redes. Né? Então, sempre no endereço IP tem a parte que representa a rede e a parte que representa o host. Se a rede for de classe B, então isso aqui é classe A, que eu tenho 24 bits para a rede. Aqui eu tenho classe B, que eu tenho 16 bits que representa a rede. Né? Se você pegar e elevar 2, né, elevado a 16, dentro desse contexto aqui, então você teria um total, se você levar 2, você teria um total de 65 mil, se eu não me engano, 536 endereços IPs. Né? Então, esse é o total de endereços IPs que eu tenho dentro dessa rede. Né? E se você for para a classe C, no qual ele fala que representa a rede, são apenas 8 bits, que representa a rede, 24 bits representa o host, né, que são 16 bits. Né? Então, se você pega e eleva 2 elevado a 8,
né, você vai ter um total de 256 possíveis computadores dentro dessa rede, né, de uma rede de classe C. Então, dentro de uma rede de classe A, eu posso ter 17 milhões de computadores dentro da mesma rede. Dentro de uma rede de classe B, eu tenho 65, posso ter 65.336 endereços IP dentro dessa mesma rede. E dentro da classe C, eu posso ter 256 endereços IP dentro da mesma rede. O que significa fazer parte de uma mesma rede? Significa que eu posso fazer comunicação entre um computador e outro, sem passar por um roteador, sem precisar passar por um gateway, né? Ou seja, a comunicação é direta. Todos, na prática, por exemplo, lá no laboratório de informática, todos aqueles computadores fazem parte de uma mesma rede, né? Então eu não preciso, eu só preciso de um switch, eu não preciso de um roteador para trafegar informação entre uma rede e outra, tá? Porque todos os dispositivos, todos os IPs pertencem à mesma rede. Bom, então você tem a classificação de classe A, classe B e classe C, né? Dentro daquelas possibilidades, já que o endereço IP, né, nenhum octeto pode passar, tem que ter um valor entre 0 e 255, não pode ter um valor maior do que isso, tem que estar dentro desse intervalo, né? O que seria classe A, classe B e classe C? Quais são as faixas? Mais um pouquinho aqui embaixo, na sua apresentação, na sua página 11, sua apresentação, ele está falando qual é a faixa de endereço IP de classe A. Ó, então aqui é a classe A, está aqui a faixa, qualquer endereço IP que representa, que começa com e vai até 127 é classe A. Classe B é que começa com de 128, 0 até 191.255, é chamado classe B. E qualquer um que estiver no intervalo de 192 a 2.0.0 até 223, 255, 255 é chamada de quê? Classe C. Aqui está a quantidade de DSPs que posso colocar dentro de uma rede classe A, dentro de uma rede classe B e dentro de uma rede classe C. Então, na prática, o que seria classe A? Então, se classe A forma, por exemplo, na classe A é formada por 24 bits. Então, vou pegar o endereço IP da classe A aqui, por exemplo, já que está dentro desse intervalo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, 10, vou colocar o endereço IP qualquer, 10.100.200.5. Isso aqui eu sei que é o endereço IP de classe A, né? Porque está dentro desse intervalo. Ou seja, o intervalo está falando que o primeiro octeto aqui, ó, tem que ser um valor entre 1 e 127. Por que só o primeiro octeto? Porque eu estou falando que representa a rede são o quê? Desculpa, aqui são o que... Perdão, aqui está errado. Aqui são as partes que representam os hosts, né? No caso, a parte que representa a rede, coloca a coluna aqui. Então, é 24 bits para... Aqui é 8 bits que representa a rede. Aqui é 16 bits que representa a rede, né? E aqui são 24 bits que representa a rede. Então, isso aqui é a quantidade de bits que representa a rede, e aqui é a quantidade de bits que representa o host, tendo endereço de classe A, B e C. Então, isso aqui, você está vendo que é um classe com a classe A. Se ele está falando que é uma classe A, então eu estou falando que somente 8 bits que representa a rede. São 8 bits, você lembra-se que cada octeto desse aqui, no caso, cada octeto desse aqui representa o quê? É representado por 8 bits. Então, como eu estou falando que apenas um bit representa a rede, desculpa, só apenas 8 bits representa a rede, então apenas um octeto, especificamente o primeiro, vai representar a rede. Mas desde que esse primeiro valor esteja dentro, entre 1 e 127. Como eu estou falando aqui na classe B, que são 16 bits que são usados para representar a rede, então dizer assim, como cada octeto representa a rede, então se eu colocar o endereço IP aqui, por exemplo, da 130.50.0.2, por exemplo, olhando essa faixa aqui, essa faixa está dentro deste intervalo aqui da classe B. Ó. Ou seja, como eu tenho que olhar 16 bits, né, então eu tenho que olhar os dois primeiros octetos. Os dois primeiros octetos aqui são 130 e 50, que é 8 bits de cada octeto, dá 16, 130 e 50. Então aqui ele está falando que qual é o valor que entre 128 e 0 até 191.255, ele pertence à classe B. Como os dois primeiros octetos estão dentro desse intervalo aqui, ó, eu sei que ele pertence à classe B. Né? E para ver a classe C, eu vou pegar um modelo de classe C aqui, por exemplo, 192.168.50.2. Né? O que representa a rede aqui? São os 24 primeiros bits. Então, lembre-se que cada octeto representa 8 bits. Então, aqui dá 192, 198, 50. Né? Vou olhar melhor aqui. Né? 192, 168, 50. É o que representa a rede. Se você olhar aqui esse intervalo, quais são os intervalos de classe C? De
0.0.0 até 223.255.255. Está dentro desse intervalo? Isso aqui está. Então, é um endereço IP de classe C dentro desse modelo. Eu preciso decorar esse intervalo aqui para saber se é de classe A, classe B ou classe C? Não. Não precisa decorar, que tem uma regrinha mais aqui embaixo. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Acho que está mais anterior. Aqui, ó. Está na sua apresentação da sua página 10. Né? Então ele está mostrando aqui, ó, classe A, classe B e classe C. Ele está falando aqui na classe A. Se você pegar o primeiro octeto, né? Se você transformar ele para binário e o primeiro elemento desse valor for zero, dessa representação do primeiro octeto, significa que ele é de classe A. Se os dois primeiros bits for 1, 0, é classe B. Se os três primeiros bits for 1, 1, 0, é chamado de classe C. Então vamos pegar esse exemplo aqui para demonstrar. Então olha só, aqui esse primeiro aqui que é de classe A. Vou pegar esse valor e transformar para o binário. Então vou pegar só o primeiro octeto, 10. Se eu dividir por 2, eu vou achar quanto? 5, né? E vai me sobrar quanto? 0. Se eu pegar agora, como o quociente ficou maior ou igual a 2, eu continuo dividindo por 2. Por que 2? 2 é base binária. Por 2 vai dar quanto? O quociente vai dar 2, o resto vai dar 1. E aqui, se eu pegar, como esse quociente ficou maior ou igual a 2, eu divido por 2, vai dar o quê? 1, vai sobrar 0. Então, eu tenho a representação de 10, sempre pegando do último resto para frente, do último quociente com os restos anteriores. Sempre nessa ordem. Então, eu posso falar que 10 equivale a quanto? Vou colocar aqui na forma de texto, senão ele não vai deixar eu representar aqui da forma que eu quero. Vou matar células, pedir para ele mostrar na forma de... Cadê texto? Okay. Então, eu vou falar para você aqui que 10 equivale a 1, 0, 1, 0. É isso que eu tenho aqui, ó. Primeiro, ó, 1, 0, 1, 0. Né? Como ele sempre tem que representar na forma de 8 bits, eu vou completar com 0 à esquerda. Tem 4, né? 5, 6, 7, 8. Tá aí, essa apresentação de 8 bits. E aí você olha o primeiro. O primeiro é o quê? O primeiro bit aqui é o quê? 0. Encaixa nessa categoria, ou seja, classe A. Vamos fazer com classe B? Vou pegar aqui o 130, né? Só o 130 primeiro. Então, vou pegar o 130, sempre só o primeiro octeto. Se eu dividir por 2, eu vou achar quanto? Dá 65, não é isso? É isso? 2 vezes 5, 10, é. E vai sobrar quanto? 0. Se eu pegar o 65 e dividir por 2, eu vou achar quanto? 32 e vai sobrar quanto? 1. Se eu pegar o 32 e dividir por 2, eu vou achar quanto? 16 e vai sobrar 0. Se eu dividir 16 por 2, eu vou achar quanto? 8 e vai sobrar quanto? 0. Se eu pegar o 8 e dividir por 2, eu vou achar quanto? 4 e vai sobrar 0. Vou puxar mais para cá, senão não vai dar. Se eu pegar o 4 e dividir por 2, vou achar quanto? 2, vai sobrar 0. E se eu pegar esse 2 aqui e dividir por 2, vou achar o quê? 1, sobra 0. Eu paro a divisão, porque o quociente aqui ele é menor do que 2. Então, eu vou colocar aqui 130, né? Vou colocar isso aqui também na forma de texto, senão ele vai me dar 130. Se eu for transformar em binário, né, ficou o quê? Vou sempre pegar aqui do último quociente para os restos da divisão anteriores. Então, ficou 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Né? Então, 130 para binário fica isso aqui. Né? Só que se você contar aqui quantos deu, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como só deu 7, eu tenho que sempre representar na forma de 8 bits. Vou colocar um 0 mais à esquerda. Ó, coloquei. Então ficou o que? Início o que? 0, 1. Né? 0, 1. Foi isso? Não, então minha conta está errada. Pera aí. 0, 1. Não é 0, 1. Vou ver onde é que eu fiz a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já tem 8 aqui, perdão. Não precisa acrescentar não. Eu estava dando errado aqui. Então vamos lá contar. 1, eu digito o número 1. Depois o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Depois esse 1 aqui. E depois esse 0 aqui. Tá. Então vamos contar aqui os bits. Ó. Se eu contar os bits aqui, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, já tem 8 bits aí, não preciso colocar 0 à esquerda.
E se você olhar o início do bit, começou com o quê? Com um 0. Igual aqui, ó. Então eu já sei que é classe B. E assim eu posso fazer a mesma coisa com classe C. Tá ok, pessoal? Para não prolongar muito essa aula, é isso por essa aula.